Estamos a bordo do Renault Sandero 1.6 Expression 2015. Aqui nós temos 106 cavalos no álcool. Esse carro está abastecido no álcool, tá? E já de antemão falando sobre a direção, deixa eu fechar os vidros aqui. Cara, a direção dos Renaults, ela costuma ser bastante pesada, né? Mesmo sendo direção hidráulica, ela costuma ser mais pesada do que as outras direções hidráulicas. Aqui nós temos uma direção que é mais pesada sim, tá? Do que outras direções hidráulicas que eu já dirigi, pelo menos. Mas eu acho que você se adapta muito bem a isso. Ela não é tão pesada, obviamente, quanto uma direção mecânica. Ela já é bem mais leve. Mas é uma direção que a gente tem que deixar claro que é um pouco mais pesada do que os outros concorrentes que utilizam a mesma tecnologia. Bom, eu gostaria de falar também que neste vídeo ainda nós vamos ter um teste de consumo, tá? Então fiquem até o final que eu vou mostrar para vocês uma pequena amostra, né, do consumo desse carro aqui. Mas antes, vamos dar um pezinho aqui de segunda marcha? Por hora. Cara, eu gosto muito que esse carro aqui ele ganha bastante fôlego de terceira marcha, tá, rapaziada? Isso é muito bom nesse carro. Os 106 cavalos aqui são muito bem aproveitados. Também é um carro leve, né? Obviamente a proposta desse carro aqui não é correr, para isso que a gente tem o Sandero RS, mas eu acho que o desempenho desse carro aqui é bem legal, tá? Uma coisa que eu não gosto muito no Sandero é o seguinte, rapaziada, eu não sei se vocês conseguem perceber isso pela câmera, mas o isolamento acústico do carro, mesmo com a manta lá no capô, eu acho que o isolamento acústico de carroceria mesmo, né, não é muito bom nesse carro aqui. Os concorrentes também não tem um isolamento muito bom, mas, cara, eu acho que podia ser melhor, tá? Aqui a gente ouve bastante ruído de vento, né, e do motor também, mas, enfim, é uma característica do carro, assim como os outros concorrentes. Existem outros concorrentes mais silenciosos, né, por exemplo, o HB20, eu acho que é um pouco mais silencioso do que esse carro aqui, mas é uma característica que não me agrada muito. Bom, depois de dar esse pé, o carro desceu aqui para 13.9, estava no 14.7 km por litro, agora ele desceu para 13.9. Obviamente o computador de bordo sempre mente um pouco mais, né? A gente vai conferir isso na bomba no final desse vídeo. Olha só o Sandero aí. Esse carro aqui vendeu muito, tá, rapaziada? É um carro que... Deixa eu ligar o ar. Apesar das pessoas no Brasil terem bastante preconceito com carros franceses, né, e não injustamente, né, os carros franceses não têm uma boa reputação justamente por vários carros problemáticos que principalmente a Peugeot e a Citroën trouxeram no passado. Mas eu acho que a Renault, ela é bem conservadora e ela foge bastante desse aspecto, tá? Esse carro aqui é um carro extremamente confiável, um carro muito bom, muito barato de manter. Você acha peça em qualquer lugar. Inclusive esse aqui já foi um dos carros mais vendidos do Brasil e ficou em linha, né, por muito tempo. Então, quanto a preço de manutenção, confiabilidade, eu acho que esse carro aqui você não tem muito com o que se preocupar. O ar-condicionado funciona muito bem, gela muito bem. Aqui no primeiro estágio você tem um fluxo de ar bem fraco, né? Se você quiser aumentar aqui para o segundo, vai até o quarto. Eu acho que você consegue regular muito bem esse ar-condicionado aqui. Falando novamente sobre a direção, eu gostaria de deixar um adendo, porque esse peso a mais, né, que ela tem, característica dos carros da Renault, eu acho que ela é muito boa para altas velocidades, tá? Eu já dirigi carros com direções mais leves e, cara, em alta velocidade, uma direção leve não é nem um pouco vantajosa, tá? Porque justamente o carro fica meio bobo, né? E não é legal ter um carro meio bobo em altas velocidades. A suspensão do carro é bem boa, tá? Eu acho que ele é um pouco mais firme, não é um carro
muito macio, mas também não é um carro duro. Você consegue utilizar bem na cidade, filtra bastante as irregularidades do solo, mas eu acho que ela é bem firme para fazer curva. Esse aqui é um carro bem bom de fazer curva, tá? E é um carro que também você tem aí bastante retorno tátil, né? O que eu quero dizer? Você sente o que tá passando no asfalto ali, os pedais são muito bem posicionados, você consegue dirigir esse carro aqui bem facilmente. Eu acho que esse é um dos triunfos também desse carro, além do espaço interno que vocês já devem ter visto na avaliação, né? Falando um pouco sobre os concorrentes, vamos lá. Esse carro aqui, rapaziada, ele é um carro que, na minha visão, é um custo-benefício muito melhor do que os principais concorrentes, né, que são Onix e HB20. Esse carro aqui você encontra na faixa aí dos 40 mil reais, né? Essa versão aqui 2015, dependendo da motorização, você acha até por 35 mil reais. Então eu acho que o custo-benefício aqui desse carro aqui é bem bom. Se a gente for comparar outros carros do mesmo ano aí, você vai pegar um HB20 1.6 aí hoje pela faixa dos 50 mil reais, um Onix 1.4 mais ou menos nessa faixa também, neste ano, tá? Mais ou menos 2015. Então eu acho que o Sandero ele se destaca muito por custo-benefício, né? É um carro também bem econômico. Aqui em Brasília a gente tem estradas mais retas, né? Mas eu consigo fazer facilmente 10 km por litro com etanol nesse carro aqui. É um carro que, apesar de ter um motor mais antigo, né, uma concepção mais antiga, esse motor foi reformulado e eu acho que tem boas médias de consumo na cidade, esse carro aqui. Na estrada também é bom, mas por ser um motor 8 válvulas, eu acho que ele brilha mais mesmo dentro da cidade, beleza? Então eu acho que é uma boa compra esse carro aqui, tá? Justamente porque você tem um bom espaço interno, você tem uma confiabilidade muito boa nesse carro. É um carro que é bem confortável para se usar na cidade, é bem econômico. É um carro que você tem boa potência, né, para usar na cidade. Se você quiser usar na estrada também, ele não vai te deixar na mão. E eu acho que é um carro bem equipado, né, principalmente se você conseguir achar aí a versão Dynamic. Cara, a versão Dynamic é bem recheada, você tem ali retrovisor elétrico, ar-condicionado digital, tem até controle de cruzeiro, né, o piloto automático, volantes em couro, enfim. Eu acho que esse carro aqui é um carro muito bem acertado. Sinceramente, seria a minha escolha para comprar um hatch compacto aí mais ou menos dessa época, né? Eu acho que esse aqui é um carro bem legal, bem bonito. Tem os seus defeitos sim, tá? A gente vai falar dos defeitos daqui a pouquinho, mas eu gostaria já de deixar essa impressão de que é um carro bem legal para se usar na cidade. Pelo preço, assim, é um carro que, se você busca economia de combustível ali e um bom espaço interno, é um carro bem legal, beleza? Outras coisas que eu não gosto nesse carro aqui, eu preciso ser sincero. Cara, o câmbio, você até se acostuma com o câmbio, tá? O câmbio, você se acostuma com os engates, mas ele é um câmbio que vibra muito, tá? Então você, no dia a dia ali, trocando ali entre segunda e terceira, você sente bastante o câmbio vibrar. É uma característica desse carro. O volante também vibra um pouco, tá? É bem menos. O volante é até normal, né? Muitos carros dessa categoria, até mais caros, vibram. E a vibração do volante, apesar de existir, ela não é tão forte quanto a do câmbio. Eu acho que o câmbio é o que mais me incomoda nesse carro aqui, beleza? A embreagem, ela tem um problema que, se você tiver um trânsito pesado ali, usando o carro, um trânsito realmente intenso já por bastante tempo, a embreagem ela começa a ficar um pouco borrachuda, tá? Ela começa a ter uma resposta um pouco estranha se você usa o carro por bastante tempo nessas condições. Mas acho que é uma característica do carro também, você precisa saber, né? Mas não é algo que incomoda muito mesmo, assim. É algo que realmente só aparece quando você está usando bastante o carro por bastante tempo e em condições mais estressantes, né? Esse carro aqui foi vendido na Europa como Dacia, que é a marca subsidiária da Renault, né? Na verdade é um projeto para países emergentes, não é um projeto Renault de verdade, né? Como muitas pessoas gostariam de falar. Mas eu não acho que isso seja um problema, tá? Os concorrentes desse carro também são feitos para países emergentes. Você não vai ver HB20 na Europa, você não vai ver Onix nos Estados Unidos. É um carro que, cara,
assim como os outros, é um carro feito para países emergentes, então não tem muito para onde fugir. Eu acho que a Renault, inclusive, deu uma caprichada ao trazer esse carro para o Brasil. A gente tem um Sandero melhor do que o Sandero da Europa. Eles pegaram a mesma base e melhoraram muitas coisas. Se vocês forem ver os carros de lá, eu acho que o nosso Sandero é bem caprichado, tá? Inclusive acho até mais bonito. Tá aí, rapaziada, consumo do Renault Sandero 1.6 8 válvulas. Aqui a bomba entrou 7.1 litros até a trava automática. Antes de abastecer, eu também abasteci até a trava automática. E antes de abastecer nessa mesma bomba, eu zerei o painel aqui, beleza? Então, rodamos 83 km, fazendo a divisão básica aí, né? 83 km divididos por 7.1 litros, vai dar 11.6 litros com etanol neste carro aqui, tá, rapaziada? Então, para um carro 1.6, 8 válvulas, é um carro de 106 cavalos, a média aí de 1.080 quilos, cara, esse consumo no álcool é um consumo muito bom, mas deixando bem claro que aqui em Brasília nós temos ruas mais retas, né, mais planas, então os carros costumam ter um consumo um pouco melhor aí do que em outras cidades, mas tá aí. Sinceramente, eu achei um consumo muito bom. Esse consumo foi usando o carro à vontade, tá? Acelerei, andei de boa, ar-condicionado ligado, então tá aí uma leve amostra de consumo desse carro aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha opinião final é que vale a pena comprar um Renault Sandero.